as suas forças, para que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, com um objetivo muito interessante, uma série de mensagens, a gente pode colocar assim, né? E eles estavam num momento crucial para o povo. Eles estavam ali à beira do Rio Jordão, basicamente, para atravessar e herdar finalmente a terra que havia sido prometida. E já haviam passado por tantas situações desde o Egito, tantos episódios difíceis, uma geração inteira sucumbiu, precisou deixar de existir porque haviam esquecido do seu Deus. E agora nada podia dar errado. Então eles estavam, o quê? Passando som, eles estavam conferindo as câmeras, eles estavam conferindo as falas, para que nada desse errado na entrada do povo. E aqui a repetição daquilo que Deus já havia dado ao povo. Nada novo, mas algo que o povo comumente esquecia. Assim como nós também, por vezes, esquecemos no nosso dia a dia de questões tão simples, porém muito importantes, diria cruciais para as nossas vidas. Então, eu separei algumas... Não tem, né? Os slides não tem. Mas eu separei uma imagem que era o símbolo daquela rede de televisão bem famosa no nosso país, né? E eu coloquei a seguinte mensagem, né? O que faz a cabeça da humanidade? Eu sei que há muito tempo essa rede de televisão já não faz tanto a nossa cabeça, graças a Deus. Mas eu me lembro há 30 anos atrás, de 20 a 30 anos atrás, as pessoas diziam o seguinte: olha, você quer que a Xuxa cuide dos seus filhos, né? Tadinha da Xuxa hoje, né? Daqui a pouco ela está andando de bengala e ela já não tem mais esse poder, né, que ela tinha há 30 anos atrás. Mas nós continuamos como humanidade, tá bom? Estou aqui agora generalizando bastante, sofrendo com influências externas que, por vezes, nos tiram desse foco. Como o povo de Israel, lá na entrada da Terra Prometida. Eles perderam o foco. Quando saíram lá do Egito, a impressão, lendo o texto bíblico, é que tinha tudo para dar certo, muito rapidamente, muito facilmente. Por quê? Porque eles experimentaram do pior. Eles eram escravos no Egito. Eles estavam sob o jugo de um povo tirano. Eles estavam morrendo, amassando tijolos. Nada poderia ser pior. Porém, mesmo experimentando milagres de Deus, uma travessia do Mar Vermelho, eles olham para o seu líder e dizem assim: olha, nós éramos felizes lá no Egito. E Moisés olha para Deus e fala: eu não estou entendendo nada. E Deus quer fulminar esse povo. E por vezes Moisés diz: Senhor, vamos agir com compaixão aqui. E dessa maneira, no deserto, Deus começa a moldar este povo. Sim, eliminando uma geração, mas forjando um povo para que entre na terra prometida. E aí, então, nós temos não apenas valores que precisam ser ensinados, mas verdades eternas
que não podem ser esquecidas. E por isso, estas verdades deveriam ser inculcadas a partir do lar, que é o local de ensino na palavra de Deus. Ali nós deveríamos ter a nossa principal escola, o local onde somos levados a olhar para a palavra de Deus com profundidade. E no texto que nós acabamos de ler, nós temos diversas verdades, mas eu quero apenas ressaltar em poucos minutos duas principais. Deus, por intermédio de Moisés, ele diz ao seu povo: olha, ajude os seus filhos a temer ao Senhor e amá-lo. E a gente medita rapidamente nisso. Eu coloquei como imagem aqui um Velotrol, que foi um presente marcante na minha infância. Eu lembro quando eu ganhei de Natal um Velotrol. Vocês lembram o que é Velotrol, né? Lembram? Aquilo me fez um motoqueiro de Harley Davidson com 4 anos de idade. Eu me sentia lá em Santos andando na calçada com aquele Velotrol, mostrando para todo mundo. E o que Moisés ele conclama ao povo é que deem aos seus filhos presentes muito preciosos, que são esses ensinamentos de temer e de amar ao Senhor. Temer no sentido de respeitá-lo, reverenciá-lo, mas de fazê-lo prioridade na sua vida. E amá-lo no sentido de adorá-lo acima de qualquer outro valor. Que convenhamos, queridos, é o que continua por vezes nos faltando até os dias de hoje. É o nosso dilema, continua sendo. Quando nós pecamos hoje, basta nós passarmos um scanner, uma máquina de raio-x, e nós facilmente perceberemos o que faltou. Faltou este temor ao Senhor, faltou este amor. Quando nós olhamos para o pecado dos nossos filhos, o que nós percebemos, o que faltou? Faltou o temor ao Senhor, faltou este amor sobre todas as coisas. Quando Jesus Cristo é indagado pelos fariseus, qual é o maior de todos os mandamentos? Ame a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque não existe outra verdade na palavra de Deus. E quando o povo estava prestes a ganhar uma casa nova, com tudo novo, tudo bonito, Deus disse: façam a coisa certa. Olhem para o seu Deus. Olha aí, chegou o meu Velotrol. Olhem para o seu Deus. Não, está aqui, ó. A imagem apareceu. Vocês olharam lá para a porta, né? Está lá na televisão. Olha, está bonito para chuchu esse meu Velotrol. Mas eu já fui mais para frente, o próximo slide aí. Olhem para o seu Deus e o respeitem, reverenciem Ele e amem o adorando. E dessa maneira vocês vão muito além de simplesmente cumprir a lei. Mas esse texto de Deuteronômio capítulo 6, ele vai além disso. Ele fala da intensidade em que esse ensinamento deveria ser trazido. E ele fala da velocidade frenética desse ensinamento, né? Eu até coloquei a imagem aí de um filme antigo, né? Contatos Imediatos do Terceiro Grau, só para lembrar que a gente que, infelizmente, na nossa cultura, a velocidade ela é gigante, imensa. Mas Moisés, ele nos ensina como lidar, não só com os nossos filhos, mas em termos de educação das Escrituras. Ele diz assim: inculque na mente dos seus filhos. Muito bem, deve ser para passar para cá, né?
Inculque na mente dos seus filhos esses ensinamentos, que é a ideia de você literalmente fazer uma espécie de lobotomia. Você pega uma navalha, corta, abre a cabeça e coloca o ensinamento lá dentro. É claro que a gente não vai fazer isso tão literalmente, mas é nesse sentido. Agora, como nós alcançamos uma forma o mais literal possível de chegarmos a este objetivo? É diariamente alimentarmos os nossos filhos com a palavra de Deus. Diariamente provermos isso de uma tal maneira que dentro do nosso lar isso não se veja esquecido. É vivendo o verdadeiro evangelho. É tomando cuidado com as mínimas coisas. É fazendo as verdades de Deus conhecidas das mais variadas formas. Porque se nós não agirmos desta maneira, a Xuxa já não existe mais. Mas existem tantas outras maneiras, sorrateiras. E eu não estou falando nem dos nossos filhos simplesmente, mas de nós mesmos. Tudo o que elimina o nosso tempo de devoção a Deus. Às vezes nós somos engolidos pela nossa própria agenda, achando que estamos fazendo o melhor para nós e nos esquecendo de Deus e das coisas de Deus. Então, o que Moisés ele nos traz como verdade, inculque isso. Literalmente, abra a sua cabeça, né, e coloque as verdades, tendo a ideia de que a nossa história é nossa riqueza. E a ideia aqui do contexto final, né, desse texto é, mais uma vez, Moisés remontando a história do próprio povo de Israel, trazendo a ideia de que eles não poderiam repetir aquilo que eles já haviam passado. Por isso que eles deveriam colocar nos umbrais das portas a palavra de Deus. Eles são os nossos costumes modernos. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, colocam os versículos nos espelhos do banheiro, enchem a casa de porções das Escrituras. Sei lá, cada um tem o seu jeito de ser. Faça com criatividade. Tem gente que acha horroroso, mas, enfim, o que der certo para a sua família precisa ser feito. A gente não precisa reproduzir o modelo de ninguém. Cada um pode ter a sua criatividade. Lá em Israel, até hoje, eles ficam pendurando nas portas as porções das Escrituras. Só que você nem abre aquelas filipetas para ler a Shemá, que é o texto que lemos no início. Mas em cada porta de hotel, de apartamento, de hotel, tem uma porção daquilo. Eles levaram tão ao pé da letra, mas ninguém abre. Nós precisamos ser muito mais criativos, e precisamos ser aplicativos em termos de palavra de Deus, relembrar os poderosos feitos de Deus sobre a história do povo de Deus e sobre a história de Deus em relação às nossas famílias. É importante nós rememorarmos isso. Todos nós temos muitas histórias. Eu gostaria de encerrar esse tempo falando só um pouco de como a história de Deus chegou na minha família. Meus pais, meu pai se converteu com 10 anos de idade, junto com a minha avó. A minha avó se converteu, minha avó era analfabeta, do interior da Bahia. Ela ganhou uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje. A Bíblia tem 150 anos de idade. O detalhe é que minha avó não sabia ler. Como que minha avó
se converteu. Ela olhou para aquele livro e falou assim: eu preciso aprender a ler. Sabe como ela aprendeu a ler? Sozinha. É verdade. Umas coisas assim, dos altos céus. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Quando eu era garoto, eu via a minha avó lendo a Bíblia. Não era uma exímia leitora. Ela lia ainda com dificuldade, mas o que ela lia? A Bíblia. Foi assim que ela aprendeu a ler, foi assim que ela conheceu a Deus, foi assim que ela entregou a sua vida a Jesus. Minha mãe, com 2 anos de idade, ela se tornou órfã. Interessante isso, porque todas as minhas tias foram dadas para famílias. Todas elas foram dadas para famílias evangélicas. Eu não lembro a idade, com 10 anos, eu acho, minha mãe chega numa igreja, lá em Santos, todas as irmãs delas estão na mesma igreja. Elas não são de Santos, elas são do Grande ABC. Todas foram criadas em lares evangélicos. Minha mãe conheceu a Cristo porque a família que a pegou para criar era uma família evangélica. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vejo nisso os poderosos feitos de Deus. A maneira como Deus resgata vidas para si. Eu, por vezes, sou levado a lembrar da história da minha família para perceber a grandiosidade do meu Deus. Israel foi desafiada por Deus, antes de entrar na Terra Prometida, a perceber da mesma maneira os poderosos feitos de Deus na história, para que não se esquecesse do seu Deus. Você também tem histórias que são afinadas com este Deus que é poderoso. E todas estas histórias que você possui, com certeza, elas passam pela grandiosidade desse Deus que se demonstra no decorrer da história. Que se confunde com a sua palavra, com a sua revelação. É por isso, queridos, que nós precisamos nos alimentar costumeiramente, continuamente, e relembrar isso à nossa mente e aos nossos filhos, para que nós não mais nos esqueçamos deste Deus. É óbvio que o fim deste mundo está muito próximo. Estamos caminhando muito rapidamente para o final. Numa reta final de corrida, mais do que em qualquer outro ponto da nossa corrida, nós precisamos manter o foco. Nós não podemos perder o foco da história. O povo de Israel foi conclamado naquele momento a não perder o foco. Vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Então, não tirem os olhos de Deus. Inculquem isso a vocês na mente dos seus filhos. Da mesma maneira, nós também estamos prestes a, face a face, nos encontrarmos com Deus. Então, nós também, da mesma maneira, não podemos perder o foco. Não há valor maior para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, querido Deus, por esse tempo. Que o Senhor continue nos alertando, nos trazendo, ó Pai, a Tua verdade, mostrando a cada um de nós que há muitas questões que desviam a nossa atenção, o nosso olhar, mas que nós não sejamos, ó Deus, levados com tantas distrações da vida. E todos nós temos aqui, ó Deus, aquilo que nos apetece, aquilo que nos tira do foco. Mas que o Senhor nos traga, Deus, a Tua verdade, nos traga, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto na Tua palavra, de nos mantermos firmes diante do Senhor, esperando, ó Pai, o dia em que estaremos juntos, face a face, sem nos descuidarmos. Para isso que
a tua palavra esteja de fato inculcada em todos nós e que nós, desta maneira, alegremos ao Senhor, o noivo que está prestes a retornar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Introduzido o tema aí, a relação pais e filhos, vou chamar o Gabriel para vir aqui com a gente. Gracioto também desce aqui. O Gracioto é o líder do departamento infantil da nossa igreja. Ele é a esposa, aquele que é o idealizador e realizador dessa conferência. Um dos presbíteros em treinamento aí também, se Deus quiser. Se tornará um dia aí presbítero da nossa igreja. O pessoal já chama ele de pastor, já. Não? Esse é, cara. Bom, ok. Eu vou introduzir os temas aqui, tá bom? Você pode fazer perguntas também, contribuir, Gabi também, Sidão. O primeiro tema que eu tenho aqui para introduzir é a questão da terceirização dos filhos, né? Tem muito comum na nossa sociedade o pensamento de, eu levo os meus filhos na igreja, né? E acha que, já fez o papel cristão dele, quer dizer, eu levo eles lá e é a igreja que tem que ensinar os meus filhos, né? Inclusive, pais que escolhem a igreja, vai lá, quero ver o departamento infantil, vocês têm professores treinados, tem playground, né? Então, não sei o quê, como é que é o ar-condicionado? Então, essa terceirização e uma exigência da demanda da igreja nesse sentido. Alguns outros terceirizam os filhos para a escola, né? Então, não, quem tem que educar meu filho é a escola, ele manda ele para a escola e a escola que tem que educar, ele tem que voltar educado para casa, né? Uhum. E alguns terceirizam para a internet. Então, por causa da correria do dia a dia, pela dificuldade de limpar a casa, trabalhar, não sei o quê, joga a criança lá com o celular na mão, para de encher o meu saco, né? E terceiriza a educação. Quem vai educar o filho é o youtuber, é a Disney, não é mais a Xuxa, mas tem as Xuxas do dia de hoje, né? Felipe Neto é a Xuxa do dia de hoje, 2.0. Né? A Xuxa 2.0 é o Felipe Neto. Então, como é que a gente lida com isso, né? O que vocês pensam sobre isso, sobre essas questões acerca da terceirização dos filhos? Quem quiser comandar aí, fala aí, Rafa, começa você, ou alguns de vocês, enfim. Sidão também, quem quiser começar. É interessante você pontuar isso, né, Creuze, porque hoje é muito frequente, né? A gente chamava as televisões de babá eletrônica. Hoje, inevitavelmente, essa tecnologia já está sendo suplantada, né? E como você bem mencionou aí. Mas, às vezes, eu acho que nós, pais, né, agora falando com relação a homens, né, pais homens, também acho que a gente terceiriza um pouco. A gente abre mão do papel que é nosso, né, de participar ativamente na educação dos nossos filhos, deixando que as mães apenas eduquem, né? Talvez a gente coloque um peso em cima, um peso excessivo nas mulheres, né, nas mães, né, por conta assim da rotina, por conta de que nós temos que, né, nos ausentar, enfim. Então eu acho que isso é a cultura de hoje, né, e talvez isso a gente está assimilando dentro das igrejas. Talvez aquele pai clássico, né? Chega dentro de casa, senta no sofá, põe no jogo do Corinthians, abre a latinha de cerveja e fica ali, né? Simplesmente ele acha que se ele pagou as contas, já fez o papel dele, né? Então, é isso, né? Assim, o cara vê a criança tocando terror dentro de casa. E aí fala para a mulher, grita aí, ô mulher, faz alguma coisa, né? Teu filho né? Não é dele, não, é do carteiro. Como se não fosse, né? Então, eu acredito que, assim, eu lembrei, né, hoje eu estava pensando sobre a questão de despojar e revestir. Então, a gente talvez, a gente está assimilando muito a cultura e está se esquecendo, né, dos nossos referenciais, né? Como o pastor Sidney bem mencionou aqui. A gente tem que ter uma atitude de adoração a Deus. A gente tem que se despir das nossas certezas, daquilo que a gente assimila como sendo o certo, para assumir, para nos revestir daquilo que Deus nos diz que é o certo. Então, assim, a gente é incapaz
de educar os nossos filhos corretamente, sem ter o referencial, sem ter o que a Bíblia diz sobre como educar um filho. Então, eu tenho que, diante disso, dessa condição, dessa situação, eu tenho que reconhecer que o que o mundo diz não está de acordo com o que as Escrituras dizem. Então, eu abro mão de tudo isso. E eu assimilo e eu desejo buscar no sentido de reconhecer essa incapacidade de chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não consigo, então me ajuda, Senhor. E eu vou buscar nas Escrituras, né? Então eu vou ler lá Efésios, então eu vou ler o que os evangelhos falam, eu vou lembrar dessa leitura de Deuteronômio, que é muito preciosa, né? Então, é temer no sentido de adorar, no sentido de reconhecer diante de Deus que eu não sou capaz, que eu não consigo, e pedir: Deus, me ajuda a educar os meus filhos, me ajuda a não terceirizar a educação deles, né? Me ajuda a ser responsável e tal. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Eu vejo também que muitas vezes, né, a gente terceiriza justamente porque dá trabalho criar filhos, né? E uma que talvez nós vamos ter que nos desdobrar para nos preparar para poder estar estudando e aprendendo, e muitas vezes a gente não quer, né? A gente quer poder ficar no conforto das nossas casas, né? Ficar no nosso canto, no nosso sofá e, tipo, é só um pecadinho, isso daí muitas vezes a gente confunde, né? Pecado com criancice, né? E aí a gente acaba generalizando tudo como criancice. Isso aí é da criança. E até mesmo a questão, quando entra na questão da própria disciplina, não é algo prazeroso e gostoso para nós pais, né? Muitas vezes é algo dolorido ter que corrigir nossos filhos, né? Então, muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, né? A gente acha que somente trazendo na igreja, por exemplo, é suficiente para eles aprenderem o que é necessário para a vida cristã, né? Então, acho que tem bastante essa questão de que nós nos acomodamos, nós, muitas vezes, agimos com omissão e, tipo, deixa a vida levar, vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que estava pensando aqui, enquanto o Sidão estava falando, eu gostei muito daquele negócio que tu falou, assim, de a gente tem que aprender primeiro para poder ensinar, né? Combina muito com o que o Rafa estava falando aqui, essa questão de, se você que é pai não busca conhecer a palavra de Deus, é óbvio que você não vai ter palavra de Deus para ensinar para os seus filhos, né? Então, da nossa parte, exige uma demanda bem grande nesse sentido. Sidão, agora eu quero voltar a pergunta para você, porque talvez aqui, dos pais que estão aqui, né, você é o mais experiente aqui. Seus filhos já estão tudo grandão, já uns galalau, tem já até uns indo embora de casa, né, saindo. Então, a pergunta é, como que foi para você esse processo, né, de não terceirizar, ao mesmo tempo ter que a demanda da tua vida de rotina de trabalho e mais a demanda de dentro de casa, dentro dessas perspectivas que a gente colocou, como é que foi a tua experiência aí? Ilumina a gente aqui um pouquinho. Eu olhando para a palavra de Deus, o que a gente percebe? Como o próprio texto coloca, né? A palavra de Deus a gente aprende a partir da nossa casa. Então, hoje a gente vive num país que tem muita riqueza já, por exemplo, em material que a gente pode suprir aos nossos filhos. Então, algo que lá em casa sempre teve foi muita literatura que os nossos filhos poderiam ter, né? Se não leram tudo que tiveram, foi porque não quiseram, né? Mas nós sempre colocamos próximo deles o máximo de material que eles poderiam dispor. Outra questão também é, se você não quer que o seu filho tenha contato com alguma coisa, você precisa apresentar um outro caminho. Você precisa, e que seja tão agradável quanto. Mas não serve só dizer assim, eu sou seu pai, quem manda aqui sou eu. Isso faz parte também.
Isso faz parte da... Não, eu acho que você tem que mostrar caminhos criativos, né? E dá trabalho, mas a gente sempre... por exemplo, os nossos filhos queriam ir a acampamentos. Nós sempre fizemos muito esforço para que eles participassem. Os nossos filhos queriam estar envolvidos em algumas atividades. Nós sempre priorizamos isso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, às vezes, isso significa, puxa vida, vou perder o meu programa, eu vou deixar de fazer aquilo que eu quero, mas eu vou suprir aquilo que os meus filhos precisam, né? É a prioridade deles, né? Acho interessante isso, né? Porque são temporários, né? É. O cuidado sobre eles é temporário. Sim. Passa muito rápido, né? Quando você já viu, já foi. É isso aí. Né? Então, é interessante, né, que você tem a prioridade, eles têm a prioridade, mas é por um tempo, e a gente depois tem muita vida depois que eles vão também para viver. Né? Agora, no início da sua pergunta, eu estava lembrando de algumas questões da época que eu estava lá em Santos, de pessoas que chegaram lá na igreja e na porta falaram: onde é o departamento infantil? E aí, fica lá. Aí subiram. Ok. Teve caso de gente, aqui eu vou ficar. Teve caso de gente, eu não fico aqui. Então, eu acho que, às vezes, ok, você precisa ter esse cuidado onde o seu filho vai estar, na igreja, mas, para mim, isso ainda é secundário. Eu acho que é muito mais parte de uma visão assim, eu estou terceirizando, eu quero um serviço que eu pague e que eu seja bem atendido, porque meu filho não teve nada em lugar nenhum e eu quero colocar ele num lugar que seja top no sentido de espaço, E aí as igrejas, tadinhas, né? Elas estão se esmerando em prover lugares que nem escolas particulares estão conseguindo prover. Tem igreja, gente, que está gastando fábulas, né, para ter um departamento infantil mais top do que escola particular que você paga em dólar, né? Tentando ganhar filho de crente, que quer pôr o seu filho num lugar de ouro. Eu acho que é uma visão equivocada. Só um comentário, né? A gente entende que o departamento infantil é um complemento, um reforço do que a criança deveria receber em casa. Sim, né? Então, não o departamento infantil não é o tudo dela, mas vai reforçar aquilo que ela viu, que ela aprendeu da família, dos pais, durante toda a semana. Né? Eu estava pensando nisso, Rafa, pensando que um exemplo de que há, de fato, uma terceirização, e a gente percebe isso no departamento infantil da igreja, quando, por exemplo, a gente usa aqui na igreja como material a revista da Editora Cristã Evangélica, que é um material muito bom para ministério infantil. E a Cristã Evangélica, ela manda toda semana, tem um dia da semana com um devocional para a criança fazer em casa, que é assim, a leitura de um texto bíblico com uma atividadezinha. Eu faço com os meus filhos assim, não demora 5 minutos para você fazer. Uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade de leitura vai demorar ali uns 10 minutinhos para ler o texto, entender o texto e fazer a atividadezinha. A porcentagem de crianças que vêm sem nenhuma devocional feita durante a semana em casa, quanto é, Rafa? Como que é essa realidade ali? Olha, eu diria que talvez 50%. Né? E aí também, às vezes a gente percebe que muitos, quando fazem, deixa para fazer tudo num dia. Uhum. Não faz como uma devocional, dia a dia. Né? Mas passou toda a semana sem conseguir parar para fazer e os pais auxiliarem. Aí, quando chegou na sexta ou no sábado,
lembra que tem a atividade da igreja para fazer. Ih, não vou passar vergonha lá com o Rafa, vou fazer logo tudo. Aí, eu já fiz isso, faz viu, Rafa? tudo. Eu confesso. Não, a gente também, né? Tem situações que tem semanas, tem dias que é complicado. Mas o que não pode isso ser algo rotineiro, cotidiano, né? Cotidiano. É isso, né? Essa coisa que eu acho muito legal do texto que o Sidão citou, de uma questão diária. É um investimento todo dia, do despertar ao deitar, né? Então, a gente precisa lembrar que dentro de vou sair para o trabalho, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que limpar, tem que isso, tem que aquilo, Peraí, e a vida espiritual dos meus filhos? Que espaço elas ocupam na nossa agenda, né? Então, isso muitas vezes não faz parte da agenda de muitos cristãos. Faz parte da agenda do domingo. Ah, não, eu tenho que cuidar da vida espiritual dos meus filhos. Ah, não, domingo eles vão na igreja. No sábado eu levei meu filho lá no programa de adolescentes e jovens da igreja. Deixei ele lá na porta, fui buscar depois. Ah, bom, resolveu o papel. Não, o texto fala de inculcar, né? Então, essa coisa diária, contínua, constante, né? E depois, né? Depois, assim, eu digo, quando a criança se torna um jovem, um adulto, e aí ela, por N motivos, e a gente sabe que faculdades, enfim, quando o jovem se depara com a realidade universitária, muitas vezes ele vai se desviar, vai querer conhecer, entre aspas, ali, o mundo que ele não conheceu, e o pai vai cobrar do pastor, vai cobrar da igreja. Meu filho agora meu filho não quer mais me acompanhar na igreja, enfim. Então, o cara passou 20 anos com o filho dentro de casa, sem assumir a responsabilidade dele. Eu digo nós, né? Eu me coloco incluído nisso. Pai de filho pequeno, a responsabilidade nossa, enfim. Mas quando a criança, ali, o jovem chega à fase adulta, aos seus 18, 20 anos, ele vai achar ruim. A culpa é da igreja. A culpa é da igreja. A culpa é da igreja, que não cuidou do meu filho direito, né? Interessante. Eu estava pensando aqui, quando o Sidão falou dessa questão do cuidado dos filhos, né? Eu estava pensando, é muito mais fácil você simplesmente usar do autoritarismo, né? Eu me lembro, há um tempo atrás, tem um desenho no YouTube, chama Winx, que é de fadinhas, bruxinhas, né? E a primeira vez que eu vi a minha filha assistindo Winx, eu já vi fada, vi bruxa, falei, isso é do capeta. Já cheguei e falei, você não pode assistir mais, né? Esse é o jeito preguiçoso de fazer a coisa. Não pode assistir mais, está proibido e tal, não sei o quê. Aí passou um tempo, eu falei, cara, eu fiz errado, deixa eu voltar lá, eu tenho que assistir esse Winx. E aí eu decidi assistir com ela o Winx. Sentamos lá e fomos assistir junto o Winx. E depois eu vi que o desenho era inofensivo, nada tão diferente de tudo aquilo que eu vi quando eu assisti He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal, porque, ao assistir junto com ela, eu percebi coisas no desenho que abriram portas e canais de conversa muito legais entre nós dois. Porque eu falei, filha, você viu o que essa menininha falou aí? O que você acha disso? E isso foi criando canais de diálogo. Então, por exemplo, lá em casa, a gente criou o dia de ver filme em família. Então, sexta-feira à noite é dia de cachorro quente, pipoca, Doritos e filme em família. Todo mundo assiste junto. Agora, a gente já fez toda a saga Star Wars, já assistimos todos os Indiana Jones, né? E agora nós estamos assistindo Harry Potter, que era uma exigência deles, né? Os outros era demanda nossa. E agora estamos assistindo Harry Potter. E isso tem gerado diálogos muito legais. Muito legais. É chato pra caramba, porque as coisas que eles gostam são muito chatas. Muito chatas. Tipo, eu gostaria muito de estar assistindo qualquer outra coisa que me interessasse. Mas assistir coisas com eles abrem canais de diálogo muito legais, né? De conversa muito legais. Então, é aquilo que o Sidão estava falando. Ao invés de você simplesmente dizer não pode, você buscar maneiras criativas e jeitos de você criar pontes de diálogo, né? De aprofundar isso aí.
com os seus filhos. Então, que tem filhos pequenos ou adolescentes, nós que somos pais, nós temos que nos interessar pelas coisas que os nossos filhos estão interessados, né? Então, não tem jeito, vamos ter que ler, vamos ter que ver filmes e coisas que eles estão assistindo, certo? Vamos para um próximo ponto? Já terceirização já deu? Beleza. Próximo ponto tem muito a ver com o que o Sidney falou, da questão da esfera pública e privada, né, que a gente vê no texto lá, dentro da tua casa e ao andar pelo caminho e tal, então tem dentro e fora de casa. E uma das coisas que, quando eu aconselho adolescentes, mais eu vejo os adolescentes falando sobre os seus pais, é da incoerência da vida que eles têm na esfera pública com a vida que eles têm dentro de casa. Então, eles falam assim, eu queria que o meu pai fosse dentro da minha casa o que ele é fora de casa. Eu queria que ele tratasse a gente com a mesma educação, gentileza que ele trata as pessoas, porque dentro de casa é só grito, só estupidez, só autoritarismo, e quando sai para fora ele trata as pessoas com gentileza, com educação, ele não grita com ninguém, com a minha mãe, comigo, é só os gritos, é só... Então, esse conflito que muitas vezes há. E quando a gente vai para a igreja, você tem ainda uma coisa ainda pior, né? Que o filho vai crescendo vendo a hipocrisia do comportamento que o pai tem dentro da igreja, às vezes respeitado dentro da igreja, e dentro de casa tratando mal a família e tal. Então, a criança cresce, e eu já ouvi muitos adolescentes dizendo assim, se for para ser crente que nem meu pai, eu prefiro viver no mundo porque eu não consigo ser hipócrita, né? Não consigo ser fingido igual meu pai foi na relação dele com a fé e com a igreja. Como é que vocês lidam com isso aí, essa questão da esfera pública e privada dos nossos comportamentos? É luta, né? É luta. Os filhos chamam a atenção da gente, a esposa chama a atenção da gente. Ninguém é perfeito. Mas, à medida em que você percebe, né, você precisa ligar o sinal de alerta e ter um comportamento que seja bíblico em qualquer lugar, né? Então, você precisa ser assertivo, né? Dentro de casa, você precisa ser assertivo, porque seus filhos estão te observando. Então, acho que é bem nesse caminho. Acrescentem vocês aí, se quiserem lidar. Não é difícil, o pastor Sidney resumiu bem, assim, muito difícil. Vi até uma postagem, acho que foi você que fez, né, essa semana, porque os nossos filhos convivem com a gente, nossa esposa, nosso cônjuge, é quem vai ver realmente quem nós somos, assim, quem vai experimentar, né? Talvez nós só sejamos quem realmente somos diante de Deus, apenas diante dele, mas eu digo que no sentido de que a família está presente o tempo todo. Então, ainda que esses comportamentos nós tenhamos em menor medida, né? Às vezes a gente estoura e um amigo vê e chama atenção, né? Às vezes a gente fala uma palavra mais dura em um familiar e tal, mas em casa é que aparece mais. É que os nossos pecados ali vão ser mais expostos, enfim. E realmente, eles são, às vezes, a memória que eu tenho, né? Às vezes, corrigi meu filho irado, não devia ter feito isso. Então, o ato de eu ir corrigi-lo me ensina, me ajuda a lidar com a minha ira também. Então, eu vou trazendo a memória ali, vou lembrando, não devia ter falado isso. E a gente ensina também aos nossos filhos o perdão, né? Filho, papai pecou. E eu faço isso também, eu falo, às vezes eu sento do lado dele, 2 anos e meio. Filho, papai pecou, papai tinha que ter te corrigido, mas não dessa forma. Então é assim, a gente vai lembrando, pede perdão para a mamãe. Às vezes é na frente da esposa e fala, filho, papai pecou. Mamãe, papai pecou. Então, enfim, peço perdão. E a gente mostra também a nossa incapacidade de lidar sem ser biblicamente, sem ser com exortação e tal. Nossas esposas, né, nos chamam muito a atenção. Enfim, então é isso, né? A presença da família, mas sempre no ambiente familiar ali, onde haja a leitura bíblica, onde haja oração,
né? Enquanto você falava da questão da preguiça, eu lembrei, falei, é muito mais fácil, né, eu falar para o meu filho, enfim, vai orar, filho. Ou você já orou hoje? Né? Imagino para aqueles pais de filhos maiores e tal. Só que quando o meu filho me vê orando, é diferente, né? Quando ele me vê à mesa com a minha esposa, ou ele me vê tendo um tempo de devocional, é diferente, né? Porque mesmo meu filhinho de 2 anos e meio, às vezes ele pega, às vezes o controle da televisão fala, desligar a televisão, ele mesmo pega, desliga, ele fala, papai do céu, obrigado pela televisão, ele agradece pelas coisas que ele consegue lembrar, pela música, pela vovó, pelo vovô, mas ele ora porque ele vê a gente orando assim, né? Não tanto quanto a gente deveria, né? Não tanto quanto a gente poderia fazer, mas é o exemplo que a gente tem ensinado, enfim. Então, eu acredito que à medida que esse ambiente familiar, onde há a predominância das Escrituras, onde porque a gente sabe, nós somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. Então, onde há a misericórdia, um ambiente permeado pela graça do Senhor, enfim, então cabe, né? Eu estava pensando, né, a postagem que eu fiz, né, que o Gabi mencionou, talvez tenha alguns aqui que não têm internet, foi uma conversa que eu tive com a Manuela. A Manuela chegou para mim e falou assim, papai, você não é quem você é de verdade mesmo na frente do tio Márcio e da tia Tati, como você é com a gente. Aí eu falei assim, como não, filha? O papai é sincero e tal. Aí ela, não, papai, você nunca fica bravo que nem você fica com a gente na frente deles e na frente de outras pessoas. E aí eu falei, ela tem razão. Ela tem razão. Né? Então, existe sim, inclusive veio uma pergunta, a pergunta que fizeram para a gente aqui é qual é a medida certa para não deixar que a ética da convivência entre as pessoas se transforme num farisaísmo, né? Então, juntando aqui, tentando já responder, também depois vou dar para vocês aí, eu respondi para ela dizendo assim, filha, o papai, de fato, tem coisas que vocês veem e pecados que o papai sente mais, vamos dizer assim, confortável de pecar dentro de casa, né? Porque ali a gente tira todas as nossas máscaras, os nossos, estou me lembrando da palavra em inglês, polite, a nossa educação de que a gente tem, o verniz que a gente põe para sair na rua, né? E ali a gente é de verdade toda a nossa estupidez, franqueza, às vezes uma franqueza que machuca, né? E uma coisa toda assim. E eu tive que chegar para ela e dizer, olha, filha, na verdade tem muito mais coisa. O papai é muito mais feio, muito mais sujo, muito mais mau caráter, muito mais pecador do que você consegue ver. Porque tem coisas que você ainda nem tem idade para perceber e que o papai já faz, e tem outras coisas que acontecem no coração do papai. E aí a única coisa que eu posso dizer para você, filha, a gente precisa correr para Jesus Cristo. É Jesus onde a gente encontra essa fonte de graça, né, para essa podridão. Então, eu acho que uma das coisas, e eu sempre tenho dito isso aqui na igreja, uma das coisas que um pai, o maior presente de um bom caráter que um pai pode dar para um filho é reconhecer os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, correr para a cruz e ensinar esse caminho para os filhos. Né? Olha, eu sou pecador. E, ao mesmo tempo, lidar com os seus pecados. Então, aquilo que o Gabi falou, né? o Sidão também. Na hora que um filho te chamar a atenção, cala a boca, moleque, eu sou seu pai. Não. Né? Espera aí. Ele está me chamando a atenção não com a autoridade dele. Ele falou da Bíblia. Então, a autoridade que está me chamando a atenção não é o meu filho, é o próprio Deus. Deus só está usando o meu filho como canal de instrumento da palavra de Deus. Né? Então, também, deixar com que seus filhos sejam instrumentos de transformação na sua vida. Né? Então, chegar... E eu falei para ela, filha, o papai precisa da sua ajuda.
quando você perceber que o papai está fazendo aquilo que o papai não faz lá fora com vocês, chama a minha atenção e fala: papai, lembra daquela conversa que a gente teve? Né? E eu agradeci pela sinceridade dela, pela franqueza dela, e ela tem me ajudado, eles têm me ajudado nisso. Então, vocês aí complementam. Eu sempre falo que o lugar, as pessoas que a gente mais fere são as que a gente mais ama. Né? Parece um contrassenso terrível, e né? Mas é pela liberdade que nós temos, e talvez pela quantidade de tempo que a gente convive, né? Mas a gente acaba ferindo aquelas pessoas que a gente mais ama, geralmente a família, né? Mas eu tenho um álibi, minha família sabe disso, né? Às vezes eu tenho uns rompantes em casa, assim, sabe? E as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você é tão tranquilo. Só de falar isso, né? As pessoas falam isso, né, amorzinho? Bastante de mim, não falam? Nunca. Ah, falam sim. Falam assim: ah, você é tão... Só isso já me deixa nervoso, né? Mas o meu álibi é que, às vezes, por exemplo, na igreja onde eu, por 23 anos, eu fiquei, o pessoal sabe: olha, gente, vamos ficar... vamos fazer a coisa certa aqui, porque o incrível Hulk, às vezes, aparece, né? Mas essa é a parte pecaminosa, a gente não se orgulha disso, não. Enfim, eu acho que são oportunidades que Deus nos dá, porque todas as vezes em que eu perco as estribeiras, eu me envergonho. Então, oportunidades que Deus nos dá de tratar o nosso próprio caráter. É isso. Mais algum? Rafa? Eu também estava pensando nessa questão da importância da transparência, né, e do reconhecer a nossa natureza pecaminosa e confessar e pedir perdão, né? E me veio à mente uma situação, tempos atrás. A gente vinha voltando de São Paulo, né, no carro, eu, a Kelly e as crianças. E aí eu e a Kelly acabou discutindo ali por uma situação, e eu me exaltei com ela no carro, né? E quando eu me dei conta, estava maior silêncio atrás. E aí que eu lembrei que as crianças estavam atrás. E aí chegamos em casa, né? Durante o resto do caminho ali, o Espírito Santo já confrontando o meu coração. Eu já sabia que eu tinha feito coisa errada e precisava pedir perdão. E aí, depois que chegou em casa, esperando ter a oportunidade, um tempo apropriado ali para ter a conversa com ela, só que não deu tempo. Porque o Daniel, ele acabou gritando com a Kelly, né? E a Kelly foi chamar a atenção dele, e ele falou assim: mas o papai grita com você, por que eu não posso? Aí eu ouvi, naquela hora, né? Aí falei: agora é a hora. Aí eu chamei todo mundo no quarto e realmente confessei para eles, né, que tinha feito algo errado, que tinha pecado, que aquilo não era uma conduta correta, cristã, e pedi perdão para eles e para ela ao mesmo tempo, e a gente se acertou ali, eles entenderam, e ele também ao mesmo tempo reconheceu que o que ele tinha feito também era errado, né? Então acho que isso é fundamental, essa questão da gente realmente se humilhar, reconhecer nossos erros, mostrar para eles que somos pecadores, que somos falhos, né? Eles não precisam ter pais perfeitos, né? Eles precisam saber que os pais deles são imperfeitos, mas que são tementes a Deus e que reconhecem suas falhas e pedem perdão pelos seus pecados, né? Eu estava pensando, né, que nós fomos criados por uma geração passada de pais. Não sei vocês, mas eu tive muito isso dentro de casa, em que o pai falava, você abaixa a cabeça e cala a boca. Você não refuta, você não retruca, você não fala. E muito essa autoridade de cima para baixo, né? Então, quem manda aqui sou eu, quem paga as contas sou eu, quem é o dono da casa sou eu, né? Então, você cala a boca e fica quieto, né?
E isso criou, dentro de muitos de nós, essa mesma perspectiva, porque a gente acaba, de alguma maneira, replicando isso, né? E jamais um pai antigo, da época que a gente foi criado, seria exortado por um filho, e aceitaria que um filho falasse qualquer coisa para ele, né? Dentro do padrão, pelo menos que eu fui criado, né? E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um ensino de baixo para cima, no sentido de que quem está embaixo é o pai, né, que se coloca debaixo de uma condição de pecador, de humilhado, de quebrantado, de crucificado com Cristo, né, que alguém que ensina a partir de uma auto-humilhação, de uma kenosis mesmo, paternal, no sentido de que esse pai se diminui, ele se humilha, ele se quebranta, ele se esvazia dessa condição, eu sou seu pai, quem manda aqui sou eu, para se colocar em submissão a Jesus Cristo, e esse ensino, que é um ensino de um exemplo de alguém que não é perfeito. E aí eu me lembrei que uma vez eu estava dando aula de escola dominical aqui na igreja, e um pai chegou e falou para mim assim, porque o meu maior exemplo, eu sei que é um assunto delicado, então vocês, quem quiser não se manifestar, não se manifesta, mas eu vou falar. O pai falou assim, porque o meu maior exemplo é do meu pai, que nunca botou um copo de álcool na boca, nunca tomou uma bebida alcoólica. Eu falei, irmão, é um bom exemplo, né? Mas eu acho que não é o melhor exemplo. O melhor exemplo seria daquele pai, por exemplo, que até tomou uma bebida alcoólica, mas nunca se embriagou. Eu vi meu pai tomar cerveja a vida inteira, mas nunca vi meu pai bêbado. Bom exemplo. Ou, um outro exemplo, que seria um exemplo também fantástico. Meu pai era alcoólatra. Se converteu, foi transformado por Cristo e parou de bater na minha mãe, de gritar, e eu vi a transformação do meu pai, e isso impactou a minha vida. Isso é um baita de um exemplo cristão, né? Então, às vezes, a gente fica preso em alguns exemplos, mas pensando nisso, né, nessa questão de uma autoridade que não é de alguém perfeito, que sabe tudo, e que agora cala a boca e fica quieto, quando o burro fala, o outro baixa a orelha. Não. É alguém que também está num processo de aprendizado, num processo de ensino, num processo de transformação, que sempre é baseado nesse quebrantamento à luz do Evangelho, né? Acho que é isso. Mais algum comentário? Acréscimo? Não? Não? Então vamos lá, mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é relacionada com um livro que eu li recentemente, chama Os Cretinos Digitais, né? Falando que essa geração atual é a pior geração da história da humanidade em intelectualidade. Os testes de QI têm comprovado que é a primeira geração da história recente, da história desde que QI foi inventado e tem sido aplicado, é a primeira geração em que o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Isso nunca aconteceu antes. Essa geração é uma geração assim. E aí esse livro levanta aqui, eu botei aqui das coisas que ele levanta, 5 coisas que são problemas nessa nova geração. Primeiras, superficialidade. Eles não se aprofundam em nada. Você pode conversar com um jovem contemporâneo, ele sabe quase tudo. Você vai conversar sobre qualquer assunto com ele, ele tem algo a dizer, mas é muito raso o que ele tem a dizer. Ele não se aprofunda em quase nada, né? É superficial. Ele também pula etapas da vida. Ele acha que ele não precisa ter um diploma, que não precisa estudar, que não precisa fazer uma faculdade. E aí isso relaciona-se com um terceiro tema. Por quê? Porque ele pode ficar rico e ganhar dinheiro sendo youtuber. Então ele faz um canal do YouTube, ele consegue 1 trilhão de seguidores lá no canal do YouTube, começa a ganhar muito dinheiro e ele vira, inclusive, uma referência para outros jovens, sem nunca ter entrado numa faculdade, sem ter estudado nada, sem se aprofundar em nada, né? Então, um quarto conflito seria esse, né? A questão do conhecimento formal,
aquilo que é dado numa sala de aula por um professor e o conhecimento que eu adquiro na internet. Então, eu não preciso mais de um pai, de um professor, porque qualquer dúvida que eu tiver, o Google me responde. Eu vou lá no Google, eu vou lá no YouTube, vai ter um tutorial, vai ter um review, vai ter um aplicativo, alguma coisa me dizendo. E o último ponto que ele destaca é a questão da privacidade. É uma geração que exige privacidade e que eles têm uma vida de internet que os pais não conhecem. Então, já até aconteceu recentemente um caso que ele cita no livro de um menino que se suicidou nos Estados Unidos. E quando os pais foram ver o YouTube do menino, ele era conhecido como um dos maiores hackers do mundo. Ele era famosíssimo. E era um moleque assim, que tinha um desempenho escolar ruim, não tinha amigos, vivia trancado dentro do quarto, os pais não sabiam nada da vida dele e era um dos caras mais famosos do mundo nessa área de tecnologia, de invasão de computadores e não sei o que e tudo mais. Então, é uma geração que exige muita privacidade. O meu pai não pode saber quem eu sou e a internet ajuda a esconder isso cada vez mais, né? Então, são aí assuntos que mostram, né, uma geração de uma capacidade de lidar com o computador muito grande, mas com baixíssima intelectualidade, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente, como pais, vai criar filhos nesse contexto? Eu deixo com vocês aí. Bem interessante, quero dizer. Acho que eu lembrei aqui daquela série que a gente fez de Cosmovisão, né? Quando eu tinha falado da exposição deles às telas, né? Porque a gente vê que é inevitável, nossos filhos são mais expostos às telas, ao celular, ao tablet, do que a nossa geração, até porque era uma tecnologia que não existia ainda, enfim. Mas o que a gente precisa é não fazer o uso irrefletido, né? Porque você mencionou bem, né? Essa geração é a primeira que vai ser inferior ao dos pais, né? Questão da superficialidade e tal. E eu vejo que eles são muito frágeis também. Existe a confusão, né, na cabeça deles entre o real e o virtual, né? Porque ele acredita que ele não precisa se aprofundar em nada. Então, aquilo é desinteressante. O que interessa é o que o youtuber fala, é o que o grande nome lá da área de interesse dele fala, enfim. Então, ele vai dar mais ouvido ao que diz o virtual do que ao que diz o pai, do que ao que diz o professor. Então, há um grande desinteresse, né? Mas o que eu vejo assim é a gente procurar se interessar, como você falou na resposta anterior, pelo que os nossos filhos assistem. E a não fazer o uso irrefletido disso, porque quem pensa, né, aliás, por trás das redes sociais, existe alguém pensando. Então, o papel dele é fazer com que os nossos filhos ou com que os jovens não pensem. Nossa, aliás, uma dica aí de Netflix, né? Se você nunca assistiu, assista. O Dilema das Redes. É um baita documentário mostrando como as redes sociais são usadas para manipular, realmente criar um tipo de pensamento, de atitude e tudo mais. Que é tudo muito intuitivo, né? A gente se impressiona com o nosso filho de 3, sei lá, enfim, o nosso netinho, quem já é vovô aí, vovó, ele pega o celular, ele já faz tudo, mas é tudo intuitivo, o botão fala o que ele tem que fazer, clique aqui. Ele clica, então... Queria ver botar aquele disquete C:// né? Lembra como era? Usar o DOS, né? Para poder usar computador. Só para iniciar o Windows era quase meia hora, né? De programação. Eu acho que é isso, é a gente, enquanto pai, se interessar pelo que eles veem, porque eles têm essa dificuldade de filtrar o que é o virtual do real. E o pai e a mãe falam, filho, isso daqui... ele está dizendo de algo que não reflete aquilo que a gente crê. Então, assim, a gente tem que nortear a vida dele pelo aquilo que é o referencial, né, que são as escrituras. Então, a gente mostrar para ele, filho, o que o youtuber fala, o que influencia a cabeça dele, não é o que nos deve influenciar, que são as escrituras. Então, a gente tem que ter esse filtro. Não fazer o uso irrefletido, né? A gente tem que fornecer a tecnologia para o nosso filho, fornecer os meios para que ele conheça, mas não fazer o uso irrefletido e ir assimilando tudo que aquela tecnologia vai proporcionar. Enfim, é fazer essa filtragem, né? Mais algum comentário? Não? Ok.
Você vai falar? Não, acho que faz parte da disciplina do dia a dia. Você ensinar o caminho que deve andar. Eu acho que é uma das coisas, né, que a gente precisa entender, né? Porque eu estava conversando uma vez com o pai e que o filho é um grande youtuber. O filho tem mais, se eu não me engano, 500 mil seguidores. E que esse filho, com 16, 17 anos, já estava ganhando mais do que o próprio pai dele, né? Sem nenhuma formação. E o grande conflito dentro da casa deles era esse, porque o pai falando que ele tinha que estudar, que ele tinha que fazer uma faculdade, e ele falava, para quê? Para ganhar o que você ganha? Eu já ganho hoje, né, o que você ganha, Fácil, mais do que você ganha simplesmente fazendo meus vídeos no YouTube, né? E existe um nível de especialização, você precisa também saber câmera, luz, enfim, esses meninos estudam muito na internet. Então, são conflitos que estão nos nossos dias e que levam a uma outra questão, né? A gente não pode ficar também na nossa cabeça com a mentalidade de que a minha geração era melhor. Porque tem muito pai que fica nisso, não, porque no meu tempo, porque a minha geração... E a gente esquece que muitas vezes no passado esse conflito já aconteceu. Eu me lembro, por exemplo, de lidar com conflitos de pais que não tinham estudado e falavam para os filhos, não, vai perder tempo estudando, não. Para que estudar? Para que faculdade? Não precisa, está aqui, ó, eu abri essa empresa junto com o seu avô aqui, ou a fazenda que a gente tem aqui na roça, dá o dinheiro que é suficiente para que estudar, né? Então, esse conflito já aconteceu lá atrás, de gerações que vieram de uma sociedade da manufatura e entraram numa sociedade da faculdade, do ensino, da educação, e que os pais brigavam com os filhos falando que não precisava estudar. Hoje, a briga inverteu. Você está dizendo, não, você precisa estudar. Né? Só que os jovens não precisam mais estudar para, vamos dizer assim, para sustentar a família e ganhar dinheiro muitas vezes. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que estar aberto, como pai, para entender o tempo em que nós estamos vivendo, as realidades do mundo que se propõem diante de nós e não ficarmos presos e, às vezes, até prendendo os nossos filhos a uma vida do passado, que no futuro não vai fazer o menor sentido, né? Então, é um pensamento aí interessante para se colocar. Mais algum comentário? Senão, nós vamos para a última pergunta que eu tenho aqui. A última pergunta que eu tenho aqui está relacionado com aquele filme do Dia do Sim. Sim para Tudo. Não sei se vocês souberam do filme, mas é um filme que fez muito sucesso. Aliás, é uma coisa que está fazendo muito sucesso no YouTube, né? Tem uma moça que mora em Miami, Ana Kalina, Flávia Kalina, né? Que tem lá a filha, ela vai para o shopping, aí é o dia do pode tudo que a menina quer, pede, ela compra, né? Uma das youtubers mais famosas do mundo aí, atual e tal. Então, a pergunta é, né? Os pais são simplesmente realizadores dos sonhos dos filhos, né? Isso não iria criar uma geração de adultos dependentes, né, que ficam o tempo todo na casa dos pais e não saem da casa dos pais, né? E basicamente essa é a ideia, né? O que vocês acham disso aí, do dia do tudo sim para tudo? Se vocês assistiram o filme, o que vocês pensam? Como é que vocês veem? Já assistiram? Eu não lembro. Eu acho que a gente está mais para o dia do não. Tem que fazer o dia do não. A gente educa melhor. Ai. Mas é uma luta, eu acho, de muitos, né? Aquilo, para eu ganhar o meu filho, o quanto eu disser sim, eu o tenho, né? E é um equívoco, né? O tempo, ele é a maior resposta de que esse é um erro, né? Nós precisamos, a palavra de Deus, ela se compõe de limites, de ensinos, e
o seu Haroldo, né, que fundou Palavra da Vida, numa capela, quando eu era aluno, numa sexta-feira, ele falou assim: eu vou responder, de vez em quando ele fazia isso, né? Eu vou responder as perguntas que vocês quiserem. E aí um aluno perguntou assim: por que as suas mensagens sempre são negativas? Ele falou: eu não tenho culpa, se 2/3 da Bíblia é não. Então, isso ficou guardado na minha cabeça. Quando a gente se limita ao sim, alguma coisa está errada. A palavra de Deus, ela usa muito o negativo para nos ensinar. Isso vai contra a pedagogia moderna, isso vai contra o estilo de vida do ser humano do século XXI, mas não vai contra o que a palavra de Deus chama de verdade, né? Então, se a gente quer ensinar os nossos filhos, a gente tem que dizer bastante não. É interessante, né, que tem um grupo da nossa igreja que elas são mães, e elas têm um grupo de mães, só que muitas, acho que a maioria, são mães não cristãs. Mas é um grupo de WhatsApp que elas ficam ali conversando sobre maternidade, e elas usam isso para ir botando sementinhas do evangelho aqui e lá. E a grande, vamos dizer assim, o grande Deus das mães atualmente é a afirmação positiva, a criação positiva. Você nunca pode dizer não para o seu filho. Mesmo que você esteja dizendo não, você não pode usar a palavra não. Você tem que oferecer alguma outra alternativa de sim. Então, em vez de você falar assim, não faça isso, você fala assim, filho, vamos fazer isso aqui? Né? Então, você nunca pode dizer não. Então, é uma geração que está crescendo que não sabe ouvir não. Né? E isso vai gerar exatamente isso que você falou, um conflito gigantesco dentro da igreja e da Bíblia, porque aí quando esse moleque, vamos dizer assim, se converter ou ele tiver contato com a Bíblia a primeira vez, e ele abrir lá Deus falando 2/3 de não, ele vai falar, esse Deus é mau, esse Deus é ruim, esse Deus é castrador, é proibitivo, é um Deus, né? São conflitos que pais e nós vamos enfrentar nos nossos dias aí, né? Não é uma grande bênção da parte de Deus, né? Sim. Deus usou mais não do que sim. Interessante. Quer comentar, Rafa? O Rafa viu o filme, né? Eu estou tentando lembrar algumas cenas deles aqui. E até pelo que eu me recordo, a ideia, né, do dia do sim foi justamente para poder trazer os filhos para perto deles, né? Porque acho que tinha uma filha mais afastada, mais rebelde. E aí eu estava pensando também, né? Porque se teve essa necessidade do dia do sim, talvez porque todos os outros dias só havia não na família, né? Então, a importância também de todos os nossos dias, a gente dizer sim também para os nossos filhos, no sentido de estar presente com eles, no sentido de não usar apenas aquela desculpa de que eu tenho tempo de qualidade com meu filho, isso é o que importa. Mas e quantidade? Tempo de quantidade também é necessário, né? Então, aí a gente entende que eu não preciso ter um dia do sim, sendo que durante todo o tempo a gente tem dias de sim e dias de não, momentos juntos e situações que realmente tem que dizer não e para todos os sentidos, né? É legal o Rafa falando, né? Eu não assisti o filme, então não saberia aqui trazer qual é a ideia real do autor, né? Tal. Mas pensando pelo que você falou, Rafa, a gente tem que dizer sim, assim, eu estou aqui, filho, e eu estou de fato aqui para brincar com você, né? Para sentar e montar carrinho, brincar de carrinho no chão, enfim. Se for nesse sentido, ok, né? Interessante. Mas enquanto o pastor Sidney falava, eu lembrei, né, que ainda bem que existe, além do não, o mas, né? Ele fala, filho, não faça isso, mas faça isso. Então, o pai que se interessa pelo futuro do filho, ou que se preocupa, ele vai dizer, não faça isso, filho, mas ele vai mostrar o que é o certo, né? Ele não vai apenas ser o proibitivo no sentido de que não faça porque eu sou seu pai e estou mandando, mas não faça, agora faça isso. Ele vai sempre mostrar e apontar, né? Sempre tem, né? Aliás, sempre não, mas muitas vezes tem
O apóstolo Paulo fala o não, mas me alá, sempre assim mostrando não, mas faça isso. Mostrando o que a pessoa precisa aprender, o que ela precisa fazer, o que ela precisa abandonar, deixar. Isso vai fazer com que os nossos filhos sejam preparados, fortes aí para o mercado de trabalho, que é uma preocupação, né? Porque o mundo não vai dizer sim, meu chefe não vai dizer sim, eu tenho nem ser positivo. Primeira bronca do chefe, o filho chega em casa chorando, pai, vou pedir demissão. Não, o que aconteceu, né? Vamos lá, fala aí, porque eu ouvi o meu primeiro não, tal. Mas isso vai fazer com que eles aprendam a realidade da vida, né? Com que eles sejam preparados, fortes, prontos, aptos, né, para lidar com a adversidade. A fala do Gabi me lembrou, Gabi, essa semana agora, eu tive uma conversa com eles, né? Estava na sala ali, a gente batendo papo. E a gente janta e almoça junto todo dia, né? Essa é uma regra lá de casa. E só sai da mesa a hora que o último terminar. Não é tipo pegar seu prato, vai para um quarto. Não, todo mundo sentado na mesa e só sai o último que todo mundo terminar. E aí a gente fica ali conversando muitas vezes. Acaba a comida, mas o papo fica bom e a gente estava ali. E aí essa semana eu perguntei para eles assim, eu quero que vocês me falem, de verdade, sincero, o que vocês não gostam do papai? O que vocês acham que o papai é ruim, que está errado, né? Aí o Noah virou e falou assim, eu não gosto quando você me manda desligar o tablet. Aí ele parou, mas eu sei que é porque você me ama e não quer que eu fique viciado. Pronto, ok. Ele odeia que eu mande que ele desligue o tablet. Isso não vai acabar, ele vai continuar odiando aquilo pro resto da vida dele, né? Mas ele entende que aquela atitude, que ele percebe que aquela coisa que ele não gosta, e é um conflito que ele vai ter no coração dele, é para o bem dele, né? Então, essa afirmação de positividade também pode acontecer, né? Então, não é porque muitos pais dizem não para a criança, mas não explicam o porquê do não. E a criança não consegue ver sentido naquilo. Então, ela olha e fala assim, é um não da onde? Por quê? Né? Todos os meus amigos fazem. Eu não sou pai dos seus amigos. Tudo bem, mas por que não? Né? Explique o seu não. Dialogue sobre o seu não. Detalhe o seu não. Dê os motivos do seu não. Que não seja simplesmente um não vazio de sentido, né? E essa demanda é importante. Você pode dizer não para os seus filhos, desde que esse não tenha uma justificativa, desde que esse não seja bem explicado, desde que esse não traga numa linguagem que a criança entenda, né? E eu me lembrei como é que eu ensinei para ele que vício em computador é ruim. Eu achei um monte de vídeo no YouTube de moleque viciado. Não sei se vocês já viram esse vídeo, o moleque caindo no chão, batendo a cabeça, e o pai quebrando o computador com a marreta e tal, aquela coisa toda, e o moleque tendo ataques assim, epiléticos, assim, e ele viu aquilo e ele ficou assim, eu não quero ser assim. Eu falei, então, isso é por isso que eu te digo não, para você não ficar tanto no tablet. E ele guardou isso no coraçãozinho dele. Então, esse é o ponto, né? Mais algum acréscimo, gente? Senão a gente encerra por aqui. Bem, fechamos. Hoje à noite tem mais. O Sidney vem com a gente aqui de novo, vai expor a palavra de Deus, falando ainda sobre educação de filhos e relacionamento de filhos e pais. Venha! Tem vaga lá para se inscrever. Tá bom? Acabei de fazer o teste. Minha esposa me mandou aqui. Não estou conseguindo. Eu já consegui. Meninos, testem aí, vê. Eles vão botar o link aqui na tela e você pode, com o QR Code, fazer sua vaga se não fez ainda, tá bom? Então, vai lá, tem vaga para de noite. Nós temos, se eu não me engano, 70 lugares agora abertos. Antes a gente estava vindo com 50 pessoas, agora a gente pode pôr 70 pessoas. Então, aumentou um pouquinho, tem vagas lá. Não fique em casa, não. Vem para a igreja. Rafa, você ora para a gente encerrar amanhã aqui. Pai, te agradecemos por esse tempo tão precioso de poder ouvir e compartilhar a Tua palavra, compartilhar nossas experiências que o Senhor tem trabalhado na vida individual e familiar de cada um aqui. E confessamos e reconhecemos o quanto nós necessitamos do Senhor, Pai.
que para que tenhamos uma vida e uma família que viva de acordo com a tua palavra, que te agrade no dia a dia, que te glorifique e que cumpra o propósito para o qual o Senhor nos fez e nos uniu, é indispensável que nos aproximemos do Senhor a cada dia. Então, esse é o nosso pedido, que o Senhor continue falando aos nossos corações com tudo que nós ouvimos aqui e aprendemos, e ao longo do dia, da semana e também mais à noite, Pai. É o que oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém? É isso aí. Deus abençoe, uma boa tarde. Até mais tarde.